Oi, então essa aula é uma continuação da aula 1. Então, se você não viu a aula 1, é bem importante que você veja. Na descrição da aula 1, a gente tem uma lista de exercícios. E nessa aula, a gente vai resolver essa lista de exercícios. Então, é uma continuação da aula 1 com uma aplicação do que a gente aprendeu antes. Então, o nosso primeiro exercício que a gente tem lá é o seguinte. Dados, o conjunto A igual a menos 1, 0 e 1, e B sendo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a correspondência entre o conjunto A e o conjunto B ela é dada por y igual a x mais 1, sendo o x pertencente ao conjunto A e o y pertencente ao conjunto B. Então, a gente vai fazer um diagrama entre o conjunto A e o conjunto B, e depois que a gente fazer esse diagrama, a gente vai analisar ele e ver se ele é uma função de A em B ou não. Então, vamos lá. Como que a gente cria um diagrama, né? Então, a gente coloca da forma oval aqui, a gente coloca dentro dessa forma os elementos do conjunto A e sinalizando sempre, então tá aqui a sinalização. Então, tá aqui, ó, a sinalização do conjunto A. Então, para dizer que isso aqui é o conjunto A, e a gente vai fazer a mesma coisa para o conjunto B. Então, aqui para o conjunto B, a gente tem também a forma oval, tem todos os seus elementos aqui dentro. Faltou o número 4, vamos escrever ele aqui. O número 4, perfeito. Então, tá. E também ele está sinalizado com a letra B aqui, então a gente consegue identificar, mesmo que a gente não tivesse nada escrito, a gente conseguiria identificar que esse aqui é o conjunto A e que esses são seus elementos, e que esse aqui é o conjunto B e que esses são seus elementos. Então, esse diagrama a gente consegue, mesmo sem ter nenhum texto, a gente consegue identificar quais elementos estão em qual conjunto, qual é o conjunto A, qual é o conjunto B. Então tá, vamos lá. Agora, o que a gente vai acontecer? Então, a gente criou o diagrama e a gente precisa completar esse diagrama. A gente vai completar esse diagrama, a gente vai fazer as ligações, né, através da nossa correspondência, que é dada entre A e B. Então, que é essa correspondência aqui, y igual a x mais 1. Aqui ele dá um dado bem importante, que o x ele pertence ao A e o y ele pertence ao B. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa correspondência, a gente vai pegar um elemento de A, colocar na correspondência e ver qual y que dá. Ou seja, qual que é o primeiro elemento de A? O menos 1, tá aqui, certo? Então, aqui a gente tem a nossa correspondência, que é y igual a x mais 1. E a gente vai colocar o primeiro elemento de A, por exemplo, o menos 1. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar o menos 1, porque eu disse que o x ele pertence a A. Então, a correspondência é x mais 1, então, no nosso caso, vai ficar menos 1 mais 1. Isso aqui dá zero. O que quer dizer? Aqui, o x pertencente ao A é o meu menos 1, e o meu y pertencente ao B é o zero. Então, o que vai acontecer? Então, o que essa informação ela diz pra gente, né? Ela diz que quando o x ele for menos 1, o y vai ser zero. Então, o que acontece? A gente tem o elemento de menos 1 e, através da nossa correspondência, a gente vai ter o elemento zero. Isso a gente vai fazer para todos, né? Para todos os elementos de A. Então, aqui, se a gente pegar o segundo elemento de A, o elemento zero, e a gente colocar ele aqui na nossa formulazinha, então a gente vai ter o x é zero e a gente vai achar o y 1. Então, se a gente for analisar aqui, a gente tem o zero, a gente vai se ligar com o número 1. Se eu pegar o número 1, eu vou ter y igual a x mais 1. Agora, o meu x ele é 1. Então, esse meu x sendo 1, eu vou achar y igual a 2. Então, tá aqui essa ligação. X é 1, y 2. Então, o que isso quer dizer pra gente? Vamos analisar. Quer dizer que todos os elementos de A, cada elemento de A tinha um elemento de B para se ligar. Então, a gente tem algumas regrinhas para ver se isso é uma função ou não. Quais são as regrinhas? A primeira regrinha que a gente tem que analisar é que se todos os elementos do conjunto A, eles estão ligados com algum do conjunto B. Ou seja, não pode ter nenhum elemento de A sobrando. Então, tá. Quem que é o elemento de A? Menos 1, 0 e 1. Então, todos os elementos de A, eles estão
ligando com algum elemento do B. Então, beleza. Como não sobrou nenhum elemento, já é um ponto pra gente. O próximo passo para ver se é uma função ou não é ver se cada elemento de A se liga com somente um elemento de B. Então, eu não posso ter um elemento de A que se liga com dois elementos de B. Então, vamos analisar. O menos 1 se liga com 0, o 0 com 1 e o 1 com 2. Ou seja, cada número possui somente um valor em B. Então, isso quer dizer que não sobra nenhum elemento no conjunto A e cada elemento do conjunto A está ligado com um elemento do conjunto B, com somente um elemento do conjunto B. Então, o que a gente pode concluir dessa nossa correspondência entre A e B sendo y igual a x mais 1 é que, então, essa nossa correspondência ela é uma função por esses seguintes passos: por não sobrar nenhum elemento em A e por cada elemento de A estar ligado a somente um elemento do conjunto B. Então, agora a gente vai para o segundo exercício e ele pede só para fazer a relação de A em B. Então, vamos lá. Dado A igual a menos 2, 0, 2 e 5 e o conjunto B como 0, 2, 5, 10 e 20, a gente quer a relação expressa por y igual a x, sendo x pertencente a A e y pertencente a B. Então, tá. Então, eu vou analisar a minha lei de formação, que é y igual a x. Ou seja, se eu pegar um elemento do conjunto A, ele vai ter que ser igual ao elemento do conjunto B. Então, se eu pegar o menos 2 e colocar no lugar do x, eu vou ter y igual a menos 2. Aqui, né? Se eu colocar menos 2, eu vou ter y igual a menos 2. Isso quer dizer o quê? Tem no meu conjunto B o elemento menos 2? Não tem. Então, eu não posso ligar esse menos 2 do A com nenhum, porque não tem um y que seja correspondente dele. Então, tá. Vamos para o próximo. Se eu colocar 0 aqui, vai ser 0 para o y. Se eu colocar 2 aqui, vai ser 2 para o y. E se eu colocar 5 no x, vai ser 5 para o y, porque a minha lei é y igual a x. Então, o que a gente consegue concluir? Então, a gente criou nosso diagrama. A questão não pede para dizer se é uma função ou não, mas a gente vai analisar. Então, se eu tenho y igual a x e eu tenho um elemento sobrando aqui no conjunto A, eu não preciso nem pensar. Se tem um elemento sobrando no conjunto A, eu posso concluir que não é uma função, por esse motivo, porque não pode ter nenhum elemento sobrando no conjunto A. Então, vamos lá para o próximo exercício. Aqui ele dá o diagrama pronto para a gente. Então, a gente tem ali o conjunto A e o conjunto B. Ele dá o diagrama para a gente. Ele dá algumas afirmações. E a gente tem que analisar se essas afirmações são verdadeiras ou não. Então, tá. A gente tem o diagrama aqui, o conjunto A e o conjunto B. A gente vai lendo afirmação por afirmação. E a gente daí vê se é verdadeiro ou não. Então, tá. Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta. A relação f não é uma função, porque os elementos 1 e 2 de A se relacionam com o elemento 3 de B. Então tá, realmente, que ele fala que os elementos 1 e 2 de A eles se relacionam com o elemento 3 de B. Porém, isso não desclassifica sendo uma função ou não. Por exemplo, o elemento de A está ligado com o elemento de B. O número 2 de A está ligado com o elemento 3 de B. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando x for 1, o y é 3. Quando x for 2, o y também é 3. E isso não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é ao contrário. É um elemento de A ter 2 no elemento de B. Mas tem duas ligações do elemento para o conjunto B, mas são números diferentes no conjunto A. Por isso, isso aqui é falso, porque f, isso aqui não desclassifica f, não desclassifica se f é uma função ou não. Nesse caso, para essa afirmação é falsa, porque um elemento de A não pode se ligar com dois elementos de B, mas um elemento de B pode estar ligado com dois elementos de A, sem problema nenhum. Então, vamos para a próxima. A relação f é uma função porque todos os elementos de A se relacionam com algum elemento de B. Então, vamos lá. A gente tem o elemento de A, todos os elementos de A eles se relacionam com algum elemento de B. Então, isso é verdade? Isso faz com que
a minha f seja uma função, né? Não tenho nenhum elemento sobrando, porque todos os elementos, essa palavrinha aqui, ó, todos os elementos de A, eles se relacionam com algum elemento do conjunto B. Agora, para a terceira. A relação f não é uma função, porque A tem 4 elementos e B tem somente 3. Bom, a gente sabe que essa relação ela é uma função, a gente já falou aqui em cima, mas essa afirmação não está verdadeira. A relação f não é uma função, a gente já sabe que é falsa, porque ela é uma função, mas porque A tem 4 elementos e B tem somente 3. Isso não interfere em nada. Não, em nenhum momento a gente comentou sobre a quantidade de elementos de cada conjunto. Isso não interfere. Até porque a gente já viu funções onde o A tinha menos e o B tinha mais. No último exercício era assim. Então, a gente não pode concluir nada a partir disso. Então, isso aqui é falso. A gente não tem como concluir isso. A quantidade de elementos do conjunto, eu não consigo concluir nada em relação à função. Então, agora, vamos para a última afirmação. A relação f é uma função, mesmo os elementos 1 e 2 de A estarem se relacionando com o elemento 3 de B. A gente falou antes que era verdade isso, então sim, é verdade. A relação f ela é uma função, por mais que existam dois números de A que elas se ligam com o número de B. Não tem problema nenhum. Então, nesse caso, está certa a afirmativa 2 e a afirmativa 4. Portanto, letra D. Vamos para a próxima. Então, a próxima é bem tranquilinha, só para a gente ver se realmente é uma função ou não, né? Então, a gente vai analisar a letra por letra. Então, tá. Na letra A, a gente tem um conjunto A, a gente tem um conjunto B. E a gente consegue identificar já de cara que esse diagrama não é a função porque sobra um elemento no conjunto A, né? E a gente viu que não pode sobrar. Então, aqui não é uma função só por esse simples fato. Na letra B, aqui embaixo, a gente tem, então, todos os elementos de A estão ligados com algum elemento de B, então isso pode. E a gente tem o mesmo caso de antes, ó, a gente tem que o número 0 se liga com 0 e o número 2 se liga com 2. Mas isso não interfere em nada, né? A gente conversou na outra questão que isso não faz com que o meu diagrama não seja uma função. Então, esse aqui é uma função, porque todos os elementos de A estão ligados com algum elemento de B. Ponto. E não sobra nenhum elemento de A, né? Por isso que todos, a palavra todos é muito importante. Agora vamos para a letra C. Então, a gente aqui tem conjunto A, tem conjunto B. A gente vê também que não sobra nenhum elemento no conjunto A, então essa parte está tranquila. Só que se a gente analisar esse número 1 aqui, em especial, ele se liga com o número menos 1 e ele se liga com o número 1. Deixa eu só pegar o laser aqui, ó. Esse menos 1, esse 1 ele se liga com o menos 1 e esse 1 ele se liga com o 1 também. O 2 ele se liga com o menos 4 e ele se liga com o 4 também. Ou seja, isso aqui não pode. Por quê? A gente pode ter dois números diferentes de A se ligando com um número de B. Mas a gente não pode ter um número de A se ligando com 2 de B. Isso aqui não pode, portanto, isso aqui não é função. Então, qual diagrama representa uma função de A em B? Somente a letra B.